Olá, gente. Estou eu de volta mais uma vez para continuar meus relatos a respeito de minhas experiências espirituais. Peço perdão a vocês, mas eu estou chorando, chorando, chorando. Eu não consigo gravar os vídeos e eu apago e regravo e apago e regravo. Meus olhos já estão inchados de tanto que eu já chorei hoje e ontem também, antes de ontem também. Eu não consigo gravar o vídeo sem me emocionar. Peço perdão a vocês se eu chorar, se eu perder o controle, mas infelizmente, se eu não continuar desse jeito, se eu não gravar, mesmo chorando, talvez eu perca a chance de avisar para as pessoas sobre essas experiências minhas, de mostrar para as pessoas que existe um mundo maravilhoso do outro lado, de mostrar para as pessoas que Deus é muito mais do que aquilo que nos ensinaram. Ele não é um Deus carrasco. Ele não é um Deus sanguinário. Eu tenho muita coisa que falar a respeito desse Deus, mas quando eu toco nesse assunto das minhas experiências com minha filha, com minha mãe, fica difícil controlar as emoções. Mas eu tenho que continuar. Com ou sem choro, eu vou continuar. Peço desculpas a vocês se de repente eu não conseguir controlar as emoções. São lágrimas de uma mãe, gente, de uma filha que teve experiências incríveis com sua falecida mãe, sua falecida filha. Perdoe-me, tá? Mas eu preciso continuar meus relatos. Bom, como eu havia falado para vocês a respeito de minha mãe, ela fazia tratamento com um comprimido de Marevan, que é um anticoagulante, e que seu cardiologista havia dito para ela que ela tinha que cortar o comprimido em 4 partes e tomar apenas um quarto daquele comprimido. Se ela tomasse algo a mais que isso, que ela poderia, com um furo de agulha, espetada de agulha no dedo, ela se esvairá em sangue. Se não tivesse alguém por perto, ela poderia até morrer. Ou acontecer algo pior, ela ter uma hemorragia interna e morrer vomitando sangue. Daí, seu cardiologista entra de férias, viaja, mas antes deixa claro para minha mãe: Nina, lembra o que eu falei? Nada além que um quarto do comprimido. Você vai ser atendida por outro médico, explique para ele a mesma coisa que eu estou lhe falando. Daí minha mãe passa mal, é levada ao hospital, chegando lá, o que o outro médico faz? Administra um comprimido inteiro de Marevan para minha mãe e aquilo causa sua morte. Nós vimos a nossa mãe vomitando sangue, até não aguenta mais. A comadre, aquele objeto que fica embaixo da cama de aço inox, que é servido para colocar para o paciente fazer xixi, saia cheia de sangue. Foi uma cena de terror que nós passamos. Bom, minha mãe foi transferida para Vitória. Ela estava em Guarapari, foi transferida para Vitória. Chegando lá, minha mãe teve um desentendimento com a enfermeira, que isso fique bem gravado nas mentes de vocês, porque eu quero falar a respeito de pessoas que guardam sentimento de mágoa em seus corações quando morrem. Minha mãe guardou sentimento de mágoa daquela enfermeira. E depois eu conto para vocês. Daí minha mãe chega para mim e fala o seguinte: Nicinha, o seu pai está aqui. Ele veio com uma senhora dos cabelos compridos e ele me falou para eu não me preocupar que meu sofrimento vai acabar em breve. Quem é essa senhora de cabelos compridos? Minha avó. A mãe da minha mãe. Minha mãe não a reconheceu porque quando a minha avó morreu ela tinha apenas 5 anos de idade. Sendo que as histórias que a minha mãe contava, que ela lembrava, era que ela saía para lavar roupa no riacho com sua mãe. Sua mãe tinha os cabelos compridos e ela colocava essas margaridas do mato na cabeça de minha avó. Era essa a lembrança que ela tinha de sua mãe. Só que ali ela não reconheceu sua mãe. E ela disse mais, ela disse: Nicinha, seu pai está pedindo que você faça a prece de Cáritas. Eu não entendia nada disso, não entendia nada desse assunto. A minha mãe era espírita, eu era evangélica, então eu não entendia nada do que minha mãe estava falando. Eu tento mostrar para minha mãe que meu pai não estava lá e balanço a cortina para mostrar e ela falou: ele está aí do seu lado, Nicinha. Eu não tive nem assim arrepios para dizer que eu vi meu pai, que não tive contato assim visual com meu pai e nem nenhuma emoção. Eu não senti como se ele não estivesse ali, mas ela estava vendo.
Minha mãe morre, minha irmã mais nova sonha com minha mãe dizendo que iria morrer mais alguém na família. Bom, depois de algum tempo eu sou levada em sonho para me encontrar com minha mãe. Pergunto para minha mãe a respeito de quem iria morrer, se era eu, ela dizia que não. Fui falando o nome dos irmãos e ela sempre dizendo que não. Daí minha mãe pede que eu olhe para o chão, eu olho para o chão e o que eu vejo, eu me vi deitada dentro de um tanque de patos, com as águas por cima de mim, bem clarinhas. E eu pergunto, eu vou morrer? E ela diz que não. Como eu vi minha mãe, gente? Minha mãe estava com 2 bolas de ping-pong, algo parecendo 2 bolas de ping-pong em sua boca, e a sua boca estava toda costurada com linha. Daí, minha mãe, eu fico naquela indagação, quem vai morrer? É fulano, é cicrano, falando o nome dos meus irmãos, e minha mãe dizendo que não. Até que minha mãe pega na minha mão e mostra para mim. Quando eu olho para minha mão, eu vejo um buraco de bala, parecia uma bala de revólver que atravessou o outro lado, dava para ver o outro lado da paisagem, do outro lado de minha mão. E eu grito, então já sei. Eu vou ser assaltada, eu vou tomar um tiro, eu vou botar a mão na frente, eu vou cair dentro do rio de alguma coisa e vou morrer. É isso, e ela dizia que não, ela não conseguia falar, não conseguia se expressar verbalmente. No entanto, quando eu tenho sonhos com pessoas falecidas, o nosso diálogo não é verbal, é telepático. Minha mãe esqueceu que ela poderia ter usado a telepatia para falar comigo. Tá ok. Eu acordo, vou na casa da minha irmã mais nova e conto o sonho que eu tive. Daí a gente vai junta à casa de minha irmã mais velha. Quando eu tento contar para ela meu sonho, minha irmã pede que a gente olhe na parede. Quando eu olho na parede, a foto de formatura da minha mãe estava com a boca costurada. Como se um pintor tivesse pego o pincel e costurado a boca de minha mãe. E aí eu entrei em crise. Eu não entendia nada, ninguém entendia nada. Fomos ao centro espírita, mesmo contra a minha vontade, porque eu ainda tinha ensinamentos evangélicos na minha cabeça. Mesmo assim eu fui para saber do que se trata, o que está acontecendo ali. Na minha cabeça era eu que ia morrer, sendo que a minha filha já estava sofrendo com dores de cabeça e com convulsões. Os médicos estavam tratando a minha filha como se ela fosse epilética e ela tomava Gardenal, remédio para controlar as crises epiléticas. Fomos no centro espírita e lá eles falaram que a minha mãe... Não, aconteceu algo ainda assustador, mais assustador. Enquanto nós aguardávamos, havia uma outra sala de espera onde havia um livro com a capa virada para baixo. E eu naquela agonia, porque eles estavam demorando a atender a gente, eu vou lá e pego o livro. Quando eu viro a capa do livro, eu vejo uma mão com buraco de bala, bem no centro. Eu não sei se o título era Mãos Marcadas, no plural, ou Mão Marcada. Possivelmente seja mão marcada, porque só tinha uma mão ali, né? Uma mão com buraco de bala também, bem no centro da mão. Aí pronto, eu entrei em crise. Comecei a chorar, e ele falou o seguinte para mim, o senhor que nos atendeu. Irmã, a sua mãe, ela antecipou o seu sofrimento, adiantou meu sofrimento, né? E ela será punida por isso. Ela não tinha o direito de fazer isso com a senhora, porque eu estava chorando muito, muito mesmo. A sua mãe será punida. Ela não tinha o direito de fazer isso, ela antecipou o seu sofrimento. Irmã, a senhora é médium e a senhora sabe disso. A senhora precisa desenvolver a sua mediunidade. Aquelas coisas que não entravam na minha cabeça, eu não estava nem interessada nesse assunto. Daí, gente, minha filha vai piorando. E piorando, vai piorando. Emagrecendo. Os olhos dela estavam ficando pequenininhos, a boca torta, e os médicos não descobriam o que a minha filha tinha. Primeiro inventaram a gravidez, depois um aborto, depois uma gastrite, anemia profunda, meningite, tudo que vocês possam imaginar. Eles arrumaram para minha filha. Suspeita de meningite, foi isolada, todo mundo isolado, aquela coisa toda, até que eles lembraram. Dor de cabeça, vômito em jato, emagrecimento assustador, a boca ficando torta e o olho fechando. Aí foi que ele lembrou da cabeça. Até então ele estava só preocupado com o corpo da minha filha. Quando fizeram a tomografia, o tumor estava muito grande para ser operado. Minha filha é muito magra também para ser operada. Eu não vou contar o sofrimento de minha filha, que foi terrível,
Minha filha foi maltratada, minha filha foi humilhada por enfermeira que achava que ela estava grávida e que tinha tentado o aborto. Vamos torcer para a criança continuar a estar viva em sua barriga, seu ventre. Olha, gente, eu não vou contar esse pedaço porque dá uma revolta incrível. Dá muita revolta no que nós passamos. Então, eu vou pular essa parte. Minha filha fala para mim, mãezinha, eu sinto que tem alguém me seguindo. Quando ela, antes mesmo dela ser internada, ela dizia que tinha pessoas que estavam ao seu lado. E eu dizia, minha filha, não tem ninguém do seu lado. Era só eu e meus filhos ali, não tinha ninguém ali. Mãe, eu fui tomar água, mãe, eu senti a presença do meu lado. Eu fui ao banheiro, mãe, quase que eu caí, eu fiquei tonta e eu senti que tinha alguém ao meu lado, mãe. Ou seja, supostamente a minha mãe tinha ido lá para buscar minha filha. Não sei. Minha avó. O pai dela estava vivo. Não, o pai dela não. O pai dela estava vivo na época. Eu não sei, gente. Eu não sei dizer para vocês quem estava ali do lado de minha filha. Mas alguém estava ali. Minha filha chega para mim e fala, mãezinha, eu posso lhe fazer um pedido? Eu pensei que ela ia pedir uma comida para comer, alguma coisa, né? Porque eu estava há muito tempo sem se alimentar. O que você quer, minha filha? Mãe, eu vou fazer um pedido e você tem que me prometer que você vai fazer. Ah, depende. O que foi? O que você quer comer? Mãe, eu sei que eu vou morrer, minha preta. Ah, você tá de brincadeira. Para com a palhaçada, você não vai morrer, você vai ficar boa e a gente vai sair daqui, mãezinha. Eu tenho certeza que eu vou morrer. Só que eu quero lhe fazer um pedido. Por favor, doa meus órgãos. Sheila, para com a palhaçada. Agora. E ela, mãe, pensa em quantos pais, quantos filhos nunca viram rostos um do outro. Pensa em quantas pessoas queimadas precisam de pele. Pensa em quantas pessoas precisam de rins, de coração, de fígado. E começou falando um monte de baboseira na minha cabeça, sabe? Olha, para com isso, eu não vou doar seus órgãos, você não vai morrer. E se você morrer, eu não vou doar. Daí, com a ajuda da população de Guarapari, conseguimos passagens de avião, viemos para o Rio de Janeiro para tentar um tratamento melhor, visto que a minha filha não teve bons tratamentos, nem em Vitória, nem em Guarapari. Chegando aqui, os médicos viram a tomografia da minha filha e se assustaram com o tamanho do tumor. Mãe, como que os médicos deixaram a sua filha ficar desse jeito? Mãe, o tumor da sua filha está do tamanho de um ovo de uma galinha. Se nós operarmos a Sheila, ela vai morrer porque ela não vai resistir, ela está muito fraca, ela está desnutrida. A única coisa que eu posso garantir para a senhora é que nós vamos operá-la. Se ela conseguir ganhar peso, porque ela estava muito magra, gente. Estava muito magra, minha filha. Ela não comia nada, ela nem bebia água, que ela não conseguia. Quem tratou sua filha, mãe, deveria ter imaginado a possibilidade de ter alguma coisa em sua cabeça. Eu falei, doutor, olha o tanto de remédio que a minha filha tomava. Olha quantos encaminhamentos médicos, olha quantos exames eu fiz. Mãe, vamos internar a Sheila. Vamos hidratá-la. Quando ela pegar um peso, eu vou operar sua filha. Mas que fique claro uma coisa. Sua filha não vai sair a mesma da sala de cirurgia. Ela pode sair de lá tetraplégica, cega e muda. Talvez ela não volte a andar, mãe. Isso não é uma notícia para se dar para uma mãe, né? Mas eu ouvi isso. Internaram minha filha. Eu fiquei ao seu lado por umas horas. Depois eu passei a ficar do lado dela mais tempo. Daí a minha filha vai e me lembra. Chama o namorado dela e fala, Serginho, eu fiz um pedido à minha mãe. Não deixe ela esquecer, por favor. Daí ele, o que foi, Sheila? Eu pedi para minha mãe para ela doar meus órgãos, porque eu sei que eu vou morrer. E começamos a brigar com ela. Você não vai morrer, para com essa palhaçada, você vai sair daqui, mãezinha.
Eu vou morrer, mãe. Serginho, por favor, não deixa minha mãe esquecer. Bom, gente, minha filhinha morreu. Minha filhinha morreu. Daí os médicos vieram me falar sobre doação de órgãos. O que é que eu achava disso? O que é que eu achava disso, gente? Doação de órgãos. Eu falei, eu nunca pensei nisso. Minha filha pensava nisso, eu não. Bom, doamos seus órgãos. Eu enterrei minha filha. Eu fiquei perturbada mentalmente. Me tratei com psicólogo, daqui a pouco eu já estava com psiquiatra. Tomando remédio para dormir, porque eu não conseguia dormir. Na minha cabeça, minha filha ia levantar, ia voltar para casa. Na minha cabeça, ela ia voltar, ela tinha obrigação de voltar, ela não podia fazer isso comigo. Deus não ia permitir que ela morresse e acabou. Não, como assim? Minha filha, ela vai voltar. Eu não vou contar para vocês quantos dias eu fiquei acordada esperando a volta de minha filha. Eu me recusava a ser consolada pelas pessoas. E a maioria nem sabia o tanto quanto eu estava sofrendo. Eu me escondia das pessoas. Eu trabalhava no condomínio. Quando eu via que o elevador estava descendo, eu me escondia atrás da porta de incêndio, para que ninguém viesse me consolar. Continuei minha rotina, aparentemente tudo bem. Eu tinha outros filhos que precisavam de mim, eu tinha que ser forte. Eu não tinha o direito de parar para sofrer. Não, a vida continua. Nós morávamos próximo à praia, e o que eu fazia nos momentos de loucura? Ia para a praia para encontrar minha filha. E toda menina branquinha, loirinha que passava na areia, uma vez eu corri atrás de uma. Sheila, Sheila, minha filha. A menina olhou para trás e eu... Ai, desculpa, pensei que era minha filha. E ficava olhando para o mar. Ela vai aparecer, ela era bem bronzeada de mar. Ela vivia direto na praia. E eu achava que a qualquer momento ela ia voltar. Mesmo sem órgãos, ela voltaria. Foi uma loucura, gente, na minha cabeça. Foi uma doideira tão grande. Daí eu passei a tomar remédios para dormir. Eu acho que é por isso que eu tenho tanto trauma de remédio para dormir. É por isso que minha cabeça fundiu de um jeito que... Daí a doutora passou diazepam para mim, para eu dormir. Passou um monte de remédio porque eu não conseguia... Eu trabalhava noite e dia praticamente, não cansava. Noite e dia, trabalhando, na expectativa, ela vai voltar. Ela vai voltar. Bom, não precisa nem dizer que ela não voltou, né? Daí a doutora chega para mim e fala o seguinte: Dona Helenice, nós já tentamos de tudo. A senhora não consegue dormir. Então vou fazer o seguinte para a senhora. Esse remédio a gente dá para os loucos quando eles estão muito agitados, não querem dormir. Eu vou passar para a senhora. A senhora vai tomar, e falou as doses que eu tinha que tomar. Não bote mais que isso, que a senhora pode ter problema. Botei a primeira noite. Nada de dormir. Segunda noite. Não me derrubava. Eu continuava acordada. Todo mundo dormindo e Helenice na garagem do prédio, esperando a volta da filha. Até que eu olhei para mim mesma e falei: ei, mocinha, peraí. Como pode você se dopar para não sentir o sentimento que sente uma mãe quando perde uma filha? Joga fora. Esse é teu momento de sofrer. Essa dor é tua. Daí, gente, eu fui lá no vaso, abri os vasos, o vidro de remédio, joguei tudo fora junto com aqueles outros comprimidos que ela já tinha me passado. E puxei a descarga. E decidi que essa dor é minha. E que eu preciso chorar sim. E que eu preciso sofrer. Porque eu sou uma mãe que tinha acabado de perder a minha filha. E que não haveria remédio no mundo, nem ninguém que pudesse me consolar, me aliviar daquela dor. Foi isso que aconteceu.
eu tive um sonho digno de ser chamado filme de terror com a minha filha. Sonhei que eu estava caminhando e esse caminho tinha um cruzamento, sabe? Pessoas passavam para esse lado e eu estava seguindo reto. Quando passa à minha frente, minha filha, com a roupa de hospital compridona, toda ensanguentada, sendo carregada por duas senhoras. E eu fico parada olhando para minha filha. Que isso, Deus? Minha filha olha para mim e fala o seguinte: as senhoras param, as senhoras não olham para mim, apenas minha filha. E ela diz: mãe, olha o que você fez comigo, mãezinha. Como assim? Como assim eu fiz isso com você? Você esqueceu? Você me pediu para doar seus órgãos. Como que você está falando que eu fiz isso com você? Eu não sou culpada disso, Sheila. Você me pediu e eu entrei em crise, gente. E as duas senhoras seguiram com a minha filha. Nem ao menos olharam para trás. Foram adiante. E eu comecei a gritar, a chorar e eu acordo. Acordo em minha cama. Eu, gente, o que foi isso? O que foi isso, gente? Eu sonhei com a minha filha cheia de buraco. Eu dormi só para sonhar com a minha filha daquele jeito. Depois eu tenho outro sonho com minha filha. Eu sonhei caminhando por um lugar que parecia ser próximo ao mar. Havia gramas por todos os lados, havia um caminho de areia e eu lembro nitidamente os meus pés pisando naquela areia. Andava e depois eu pensava, o que eu estou fazendo aqui? Daí, uma menina bem pretinha, minha filha era loirinha, ela pintava o cabelo de loiro e muito branca mesmo. Quando ela ia para o sol, ela ficava vermelha. Nisso, uma menina pretinha, em meu sonho, aparecia atrás de mim e dizia, oi, mãezinha. Minha filha me chamava dessa forma, oi, mãezinha, ô, minha preta. Era assim que a minha filha me tratava. E nisso, eu olho para trás e vi que era uma menina pretinha, uma menina com a cor preta, parecendo essa blusa minha, com os cabelos assim, tipo, foi alisado de prancha, sabe? Esticado assim. Eu olhei para a garota e segui meu caminho. Aí ela, ô, minha mãezinha. Aí eu olhava para trás e eu falei, essa menina tá me confundindo com sua mãe. Aí não dava trela. Ela falou, minha preta, você não reconhece mais a voz de sua filha? Gente, quando a Sheila falou isso, como assim? Sheila, é você, minha filha? Ela, sou eu, minha mãe, minha preta. Mãe, eu peguei esse corpo emprestado para falar com você. Você sabe que eu não posso mais usar aquele corpo. Eu, como assim? Sheila, é você, minha filha. E em crises eu abraçava a minha filha, gente. Chorava muito, chorava muito, chorava muito. E a minha pergunta, Sheila, quem está cuidando de você, filha? Quem é que está cuidando de você? A sua avó? A minha mãe está cuidando de você? E ela falou o seguinte, não, mãe. Minha avó não está cuidando de mim porque ela não está num bom lugar. Ela morreu com sentimento de vingança, pois bateram no seu rosto. Como assim? Ela não contou quem bateu no rosto da minha mãe. Creio eu que foi aquela bendita daquela enfermeira. Nós não temos notícia disso. Minha filha falou o seguinte, mãe, bateram no rosto de minha avó e minha avó quer se vingar de quem fez isso. Ela está com sentimento de vingança no seu coração. Daí ela me pegava pela mão, vem ver, mãe. Me levava para um lugar. Eu me vi dentro de uma enfermaria de hospital. Havia muitas camas, muitos pacientes. Minha mãe estava na cama de baixo, tinha várias camas beliches. Todas as camas que tinham ali eram beliches, tá? Minha mãe na cama de baixo, com pés e mãos amarrados. Minha mãe não me via, mas a Sheila me levou até minha mãe. Eu vi médicos, vi um outro compartimento que deveria ser outras enfermarias, com enfermeiros, com pacientes lá, mas eu só fixei mesmo na cama de minha mãe. E eu vi minha mãe amarrada numa cama beliche. Bom, eu vou parar esse vídeo aqui.
Se eu conseguir amanhã eu faço outro, tá, gente? Porque vai ser muita emoção, vai ser muito choro. Eu vou tentar me controlar, prometo para vocês, tá bom? Vou tomar um chazinho antes de gravar. Eu acho que a parte mais dolorida foi essa. Eu acho que vai ser mais amenizado meus sentimentos daqui para frente. Bom, consegui. Graças a Deus. Deus seja louvado. Fiquem todos com Deus. Se der, eu volto amanhã. Se não, eu preciso chorar um bocado mais ainda, tá bom? Depois eu volto. Em nome de Jesus, com a permissão de Deus. Tchau.